O ciclo de entrevistas Rádio à Janela da ONU FM pretende assinalar um ano de pandemia. Queremos ouvir os protagonistas desta história e, sem dúvida alguma, que os professores foram um deles. Hoje queremos perceber como é que a vida deles mudou ao longo deste ano e como é que foi este ano de aprendizagem constante. Por isso mesmo, vamos estar à conversa com a professora de português, Palmira Galvão, e também com o professor de educação física, Carlos Capela. São ambos professores da Escola Secundária Madeira Torres, em Torres Vedras, mas hoje vão estar aqui em representação de todos os docentes. Vamos até eles. Bom dia, professora. Bom dia. Pergunto-lhe primeiro se já foi vacinada. Ainda não fui vacinada. Ainda não. Não sei quando vou ser vacinada, ainda não recebi a mensagem, mas estou desejosa. Desejosa de ser vacinada? Sim, não claro, tem claro nada, sim. nenhuma objeção em relação a isto? Não. Depois Por favor, ela que venha. Claro que sim. Depois de tanto trabalho, um ano inteiro à espera desta esperança, estou desejosa, sim. Diga-me uma coisa, professor, já foi vacinado? Ainda não. Ainda não? Mas nem há perspectivas? Eu acho que daqui a 2 fins de semana, pelo menos é o que se fala, é possível que venha a ser vacinado. Eu até tenho algum contacto com o primeiro ciclo. Sim. Nós temos aqui um projeto também relacionado com o voleibol com o primeiro ciclo e pensei que fosse vacinado neste fim de semana, que outros colegas meus já foram. Pois, exatamente. Mas não, ainda não. Ainda não. Infelizmente, está ansioso pela vacina? Não, estou tranquilo. Eu já tive Covid, passei bem com o Covid e não estou... Então já está meio imune. Já estou meio imune, exatamente. Eu penso que agora, os próximos 2, 3 meses, ainda estou mais ou menos imune. É professor de Educação Física e também treinador da equipa de vôlei. É professor há quanto tempo? 24 Vamos fazer as contas, andar para trás? 24 a 25, porque isto agora com o Covid é um ano perdido, quase que uma pessoa nem se apercebe, mas acho que é para aí 25 anos. Sentiu que este foi mesmo um ano perdido? Não, eu quando digo ano perdido é em termos de contagem. Às vezes não é fácil nós percebermos daquilo que fizemos e não fizemos neste último ano e já uns mesitos, um mês e meio mais ou menos. Sim. Mas, pronto, tem alguns objetivos foi complicado, aquilo que nós tínhamos para definir, principalmente ao nível aqui do projeto de voleibol da escola, mas tentámos sempre encarar isto numa situação muito positiva. A professora é professora de português há 25 anos. Exatamente. E diz que ensinar é nunca deixar de tentar. Exatamente. O que é que quer dizer com isto? É isso mesmo, portanto, ensinar é um processo, não, é algo que não tem fim, não é? Portanto, nós temos que continuamente insistir com os nossos alunos e levá-los a ser, penso eu, cada vez melhores, não é? Ao mesmo tempo que fazemos esse processo, desenvolvemos esse processo com eles, também nós vamos aprimorando as nossas competências educacionais. Mais do que nunca, se calhar este ano teve que aplicar essa máxima. Sim, de nunca mais deixar do que de nunca, tentar. mais do que nunca, sem dúvida. Foi tem sido um ano muito intenso, um grande desafio para todos nós. E nós, professores que estamos habituados ao contacto na sala de aula, ao afeto, não é? Não se pode ensinar sem o afeto. Eu acho que é um dos vetores importantes na educação que não podemos esquecer. E ter os nossos alunos do lado de lá, de um ecrã, tornou-se um desafio muito grande e tivemos de arranjar formas de contornar, minimizar o impacto de todo esse transtorno, sem dúvida. Este ano foi mais um ano de aprendizagem ou de ensinamento? O que é que sentiu? Eu acho que não consigo dissociar uma palavra da outra, não é? Porque aprendemos muito, eu aprendi muito, os meus colegas certamente também. E procuramos nunca esquecer também, por outro lado, as aprendizagens dos nossos alunos. E esse é um desafio muito, muito intenso, sem dúvida. Eu acho que foram as duas coisas. Aprendizagem, porque fomos obrigados a realizar tarefas num âmbito e num contexto diferente daquilo que nós tínhamos feito, não é? Depois, com tudo aquilo que antigamente nós dizíamos, antigamente muito há pouco tempo, muito curto, que aquilo que nós fazíamos que não era bom para a saúde, estar muitas horas no telemóvel, muitas horas no computador, agora de repente tudo isso é o que se deve fazer. Exato. Eu discordo ainda dessa perspectiva, acho que isso deve ser evitado o máximo possível, porque naturalmente hoje em dia os meios tecnológicos já nos obrigam a estar muito tempo agarrados, seja televisão, seja telemóvel, e tablets e computadores, e eles já não nos estão a ajudar assim tanto, já nos estão a prejudicar. E este contexto e este vírus
e todo este pânico generalizado vieram induzir a um comportamento que eu acho que só vamos perceber as consequências daqui a uns anos. Daqui a uns 2 ou 3 anos. E essas é que são para mim as sequelas mais graves ainda do Covid. Sim, o professor teve a lecionar, ou seja, nunca parou de lecionar em casa, através do online. É bom nas tecnologias? Foi uma coisa que foi fácil de... Não sou bom, mas também porque não exploro para me tornar melhor. É mais ao ar livre. Porque sinto que muitas horas não me fazem bem, agarrado àqueles meios, mas sim, mas safo-me bem. Agora um bocadinho melhor, não é? Melhor. Claro, porque lá está a aprendizagem. Exatamente, esse é um dos aspectos positivos do ensino à distância, não é? Porque nós acabamos por desenvolver mais as nossas competências digitais. Não é que não as tivéssemos, porque penso que também às vezes ouvimos aqueles treinadores de bancada que sabem tudo, desde futebol ao desporto, à educação, de tudo um pouco, e que dizem, quer dizer, que apresentam uma descrição, um retrato do professor do século XX, que, enfim, que está ali sentado numa secretária a ler as páginas dos livros com os alunos. Isso, de um modo geral, já não existe. Portanto, os professores têm investido muito na sua formação, incluindo na formação tecnológica. Agora, era um processo muito lento, não é? Nós íamos tendo, todos os anos, umas quantas horas de formação nesse sentido para continuarmos a evoluir. O ano passado fomos, digamos que, empurrados para uma aprendizagem extraordinariamente rápida. Pois. Tivemos de aprender a mexer em plataformas, tivemos de uniformizar procedimentos em plataformas, que é sempre difícil. Tivemos de ensinar a partir das plataformas, tivemos que tentar aferir também o estado de espírito dos nossos alunos, que tem sido sempre uma preocupação nossa, através das plataformas. Portanto, foi de facto um desafio, uma aprendizagem imensa, sem dúvida nenhuma, no que diz respeito às competências digitais. Sim. Pois, e isso tudo num curto espaço de tempo, porque assim de repente os professores tiveram que ir para casa, os alunos tiveram que ir para casa, aulas online, vamos Sim. lá, o ensino não pode parar. Exatamente. Como é que se arregaçou as mangas e... O ano passado tivemos, portanto, nós fomos para casa a meio a meio do ano letivo. Sim. E, portanto, o que fizemos foi aproveitar muito bem aquela interrupção letiva da Páscoa para nos prepararmos ainda melhor. Mas nós nunca deixámos de trabalhar. Portanto, nós aqui no agrupamento fomos para casa e no dia seguinte estávamos a dar aulas. Pois. E mantivemos sempre o horário, porque para nós foi sempre uma prioridade manter a rotina dos nossos alunos. Nós não queríamos enviá-los para casa e dizer agora aguardem uns dias que depois nós voltamos ao vosso contacto. Isso não aconteceu. No início, com muitas plataformas, usámos tudo o que sabíamos, Tudo Zoom, e mais alguma coisa. WhatsApp, etc. Depois começámos então, temos aqui na escola, no agrupamento Madeira Torres, um departamento de informática que funciona muito bem e conseguimos também nesse curto espaço de tempo implementar uma uniformização em termos de aplicações e portanto escolhemos a Microsoft Teams, a plataforma Teams e a partir daí começámos a centrar todo o nosso processo, todo o nosso trabalho a partir daí. Nós, os alunos e os pais. Ok. E foi, eu devo dizer isto, que enfim, isto pode parecer um pouco, eu também sou das humanidades, portanto posso dar-me ao luxo de ser um bocadinho mais poética, mas acho que o ano passado aquilo que se conseguiu fazer aqui foi de facto uma elevação. Eu acho que todos nós, professores, alunos e pais dentro desta comunidade, nos elevamos todos um bocadinho, porque foi um processo tão intenso, foi tão sofrido, tão duro, mas depois no final conseguimos perceber que não deixámos alunos para trás. Claro que há impactos nas aprendizagens, sem dúvida, Sim. mas não deixámos alunos para trás e essa era a nossa principal prioridade e penso que conseguimos cumprir. Mas foi muito difícil, portanto, não tivemos descanso e as interrupções letivas, que as nossas não são iguais às dos nossos alunos, já sabemos, não é? Sim. Mas temos sempre ali 3 ou 4 dias que nos permitem desligar um pouco, descansar e preparar para Não aquilo que há de tiveram esse vir. tempo. Não tivemos. Tivemos de trabalhar, enfim, noite fora, se necessário fosse, diretores de turma, sobretudo. Também é diretora de Também turma. sou diretora de turma e, portanto, manter sempre, por um lado, salvaguardar a tranquilidade
Era muito importante que os nossos alunos e os pais se sentissem tranquilos, confiassem em nós e no nosso trabalho, e penso que, de um modo geral, conseguimos atingir esses objetivos. E como é que foi então, assim, de repente, sair de uma sala de 30 alunos e passar para um computador com 30 alunos, mas do lado de lá? Como é que foi? Como é que, no fundo, como é que reagiu? Como é que foi trabalhar? Como é que foi dar uma aula através de um computador? Tivemos de arranjar estratégias, no fundo, porque eu encaro a minha profissão como uma espécie de missão. É uma missão, portanto, o nosso objetivo é ensinar, sim, mas eu não ensino um aluno, não é? Portanto, eu ensino este aluno, aquele aluno e o outro. Portanto, eu tenho de estar atenta às especificidades de cada um e tentar retirar de cada um deles o melhor que eles têm para oferecer. E eu vejo isso na sala de aula. Portanto, na sala de aula, no meio de todo este processo de comunicação, eu percebo pela linguagem não verbal, porque já os conheço, pelo olhar, pelo sorriso, e consigo chegar até aos alunos de forma um bocadinho mais simples, penso eu, mais imediata. Quando temos um ecrã a separar-nos e com problemas técnicos, a internet não funciona como nós desejaríamos, liga o som, desliga o som, não há câmaras, etc. Portanto, com todos esses constrangimentos, sim, perde-se ali muita coisa. Perde-se a questão do afeto, depois perde-se essa questão do trabalho para este, aquele e o outro aluno, e passamos, no início pelo menos, o ensino passa a ser uma coisa mais geral. Portanto, eu tenho de dar aquele conteúdo, tenho de perceber se os meus alunos estão a perceber, mas é tudo muito mais geral. É muito difícil, só passado tempo, desenvolvimento de estratégias e outros recursos, a ajuda dos pais, etc., é que nós vamos percebendo se realmente a mensagem está a chegar ao outro lado. É um processo muito lento e em sala de aula não, é tudo muito mais imediato. E eu senti falta, todos nós sentimos. Como é que foi, assim, de repente, de um dia para o outro, ter que dar uma aula de educação física através de um computador? É porque como é que nós conseguimos... Às vezes já é difícil quando estão os alunos todos juntos no pavilhão, já é difícil que eles se mexam. Então, através de um computador, sozinhos em casa, como é que foi essa experiência? Bem, nós estamos aqui a falar de 2 anos letivos diferentes, não é? Sim. No primeiro ano, logo aquele impacto, até porque muitos miúdos não tinham condições para realizar essas tarefas online, nós, eu neste caso em particular, fui solicitando muitas tarefas, falava com eles, e depois solicitei-lhes algumas tarefas que eles me iam enviando, mesmo por vídeo. Certo. Aqueles que não podiam fazer por vídeo, que até foram muito poucos, foi muito residual, acabaram por me enviar o tipo de tarefas que eu lhes solicitava. Então, mas era o quê, por exemplo? Pedia para fazer exercícios físicos? Modo de dança. Certo. E eles tinham que me enviar, eu mandava-lhes uma progressão, um vídeo de progressão, e eles tinham que me enviar um pequeno vídeo com uma parte da coreografia que era solicitada. Circuitos físicos, tive alturas em que expedi em aquele formato rápido, time-lapse, como costuma chamar, sim. Telemóveis, e aí eu dava para perceber que eles tinham feito praticamente tudo enquanto queriam usar. Outros, para não estar, porque depois já eram vídeos muito grandes, depois também não conseguimos abrir. O que eu fazia era pedir só para me gravarem 1 ou 2 exercícios aleatoriamente para ver se estavam a fazer corretamente e depois corrigi-los. Ok, então não houve aquela coisa de estar, por exemplo, uma aula de educação física poderá durar 90 minutos, não houve assim essa forma, ou seja, estar 90 minutos com o computador, o professor de um lado, os alunos do outro, numa sala Zoom. Optou por fazer exercícios, é isso? Sim. Singulares e em vídeo? Mas também em síncrono. Mais este ano. Porque, lá está, as condições este ano foram diferentes. Sim. As regras que foram definidas para nós lecionarmos já obrigavam que houvesse uma parte da aula síncrona, estava bem definido. E o que eu fiz este ano foi cerca de 50% da aula, ou um pouco mais, às vezes dependia da dinâmica da aula, era síncrona comigo, mais componente física, porque nesta altura não dá para fazer muito mais, ainda para mais quando os alunos estão em casa. Pois. E depois o resto da aula eles tinham algumas tarefas assíncronas, mas nunca nada que ultrapassasse o tempo de aula, e mesmo se por vezes a tarefa assíncrona já não era para o tempo todo de aula que faltava. Sim. Isto porquê? Porque eles tinham acabado de vir de várias horas
em aulas síncronas e Exato. então já era prejudicial. E eu Sim. queria que aquilo fosse algo positivo para eles, não só em termos de saúde física, mas também saúde mental. Nós sabemos que é um professor exigente, pelo menos é o que Sim, dizem. um bocadinho. Foi possível e conseguiu manter essa exigência através das aulas online? Tive que ser um bocadinho mais tolerante. Mais tolerante. Nem fazia sentido ser de outra forma Sim. nesta altura. Isto está a ser difícil para todos e, por incrível que pareça, mesmo aqueles alunos um bocadinho menos ativos e um bocadinho menos empenhados nas aulas de educação física, o que nós percebemos é que eles com o tempo sentiam que precisavam daquilo, Pois. precisavam daquele movimento. Porque eu felizmente vivo num contexto físico e espacial, onde eu moro é mais ou menos campo, não é? E as minhas filhas têm essa possibilidade. Mas quem mora aqui nos centros urbanos, sabemos que houve aqui uma altura mesmo muito complicada em Torres Vedras, em que as pessoas estavam muito assustadas. Sim, é verdade. E eu tinha alunos e mesmo jogadoras de voleibol que me diziam que passavam os dias inteiros em casa. Pois. Isto é muito complicado. Para qualquer pessoa, seja de mais novos ou mais velhos, mas estamos a falar de adolescentes, em que a componente social é Sim, muito foi importante na prejudicada. formação deles e no bem-estar deles. E teve, por exemplo, alunos que chegaram até si a professora. Ajude-nos, nós não estamos a conseguir, Sim, não estamos sim. a conseguir socializar, não estamos a conseguir ser crianças, ser adolescentes. Sim. Procurámos criar formas de desenvolver esses aspectos. Uma forma muito simples é cumprimentá-los a todos um por um quando a aula começa, não é? Olá, tudo bem? Então apanharam sol este fim de semana. Ok. Pronto, ter Fazer ali um bocadinho a chamada conversa de café. Exatamente, um bocadinho de conversa de café no início da aula, coisa que nós não fazemos na sala de aula, não é? Exato. Porque olhamos para eles, cumprimentamos e está o assunto arrumado. Aqui não, procurar também dar-lhes um bocadinho essa atenção, nem que seja só Essa fazer a individualidade. pergunta. Exatamente. Como é que estamos, como é que correram as coisas, o que é que aconteceu este fim de semana, o que é que fizeram. Depois, tentámos também, sobretudo ao nível do ensino básico, desenvolver algumas competências relacionais através de trabalhos em grupo. Portanto, nós investimos um bocadinho, por exemplo, se pensarmos em 7º e 8º anos, este período fizemos mais articulação. Portanto, os chamados, ensaios para um DAC, um domínio de articulação curricular. Fizemos, que é um trabalho de articulação, portanto, os professores definem um projeto e os alunos depois trabalham para todas as disciplinas ao mesmo tempo, com todos os professores. E essa experiência foi uma experiência muito interessante porque permitiu, de acordo com o feedback que os alunos nos deram, que eles pudessem trabalhar em pequenos grupos. Portanto, nós criámos canais dentro da plataforma para que cada aluno pudesse ter o seu grupo de trabalho e pudesse, para além de trabalhar, conversar, socializar e pudessem conversar sobre outras coisas quando as pessoas não andavam por ali. E, portanto, pronto, entre outras estratégias, Sim, claro. outras, mas estas julgo que, sobretudo, no ensino básico, no 3º ciclo, fizeram diferença. Os alunos do secundário são mais autónomos, como sabemos, sobretudo 11º e 12º, 10º é ainda um bocadinho a transição, mas pronto, fomos procurando, através desse contacto mais individual, sempre que possível, chegar até eles. Houve um episódio que foi aquele que mais me marcou e que me fez mudar completamente a forma de ver a possibilidade de explorar o online. Logo no primeiro confinamento, em março do ano passado, como eu lhe disse, as minhas jogadoras de voleibol estão muitas horas juntas, nós temos um projeto muito sólido e forte e passado 15 dias ninguém imaginava o que isto iria ser. Sim. Mesmo agora, quando regressámos à escola neste ano letivo, ninguém imaginaria que íamos ter novamente um confinamento. Já havia mais essa possibilidade, mas a primeira vez que isto surgiu, nós, quando fomos para casa a primeira vez, pensámos, isto agora acaba as férias da Páscoa, é verdade, colidiu ali com as férias da Páscoa, e regressamos todos. E então eu chego ao final das férias da Páscoa e falo com as minhas capitães de equipa, pronto, lá está, tinha uma relação muito forte com elas, e pergunto, em separado, então tens falado com a equipa, tens falado com as tuas amigas, e não tinham falado sequer uma única vez. Pois. Estamos a falar de meninas que diariamente contactavam, não sei quantas vezes, não era só no treino. Há sempre o grupo de voleibol que anda aqui na escola, andam todas juntas, tanto na escola do lado da Padre Francisco Soares, que é básico, como no secundário, e percebi que foi uma coisa que me assustou. De repente eu ter um conjunto de jogadoras que sempre teve uma relação fortíssima, e depois perguntei-lhes porquê, e elas, professor, não sei, nós ficámos aqui um bocado atordoadas
um bocado sem saber o que é que havíamos de fazer, porque isto para nós é tudo novo. Uma delas com que eu falei, eu estou enfiado em casa há 3 semanas, praticamente, e já não sei o que é que hei de fazer. Estou parada, dizem que não podemos sair de casa, e pronto, e foi aí que eu percebi que o online tinha que ser utilizado, porque nós tínhamos que pôr estas meninas em ação, em contacto, porque também serve para isso. Uma das formas que eu utilizo para organizar o trabalho aqui no online é fazer uma parte comigo e depois divido-os por grupos. Nesses grupos utilizo normalmente alguém que seja líder já da turma ou do escalão de voleibol, ou que tenha algo à vontade, mesmo não sendo líder, e que perceba perfeitamente aquilo que eu pretendo. E então, depois de estarem comigo, eles estão só entre eles, em grupos, em que podem mandar as larachas que quiserem, podem estar a brincar, longe do professor. Vão fazendo, exatamente, vão fazendo, depois tem um circuito específico só para eles, uma coisa mais curta, para as meninas do voleibol, uma coisa já mais séria, não é? E com mais intensidade. Vão fazendo ao ritmo deles, vão conversando e no final mandam-me só uma mensagem a dizer: correu tudo bem, tivemos estas dificuldades. Também acaba por apelar um bocadinho à análise deles do que eu a responsabilidade e também. à responsabilidade. E dizem-me só se alguém esteve ausente, não é? Quem esteve presente. E nesse aspecto tem corrido muito bem, porque obrigamos a que haja distância. Que sejam proativos, sim, e que estejam juntos. Estejam juntos. Mais do que isso é estarem juntos. Exatamente. Estarem juntos com distanciamento. Como amigo também, eu presumo que sim, amigo desses alunos e dos atletas, conseguiu dar-lhes alguns conselhos no sentido de mexam-se, não desistam, façam qualquer coisa? Sim, ou teve alguns alunos que também chegaram assim: pá, professor, ajude-me, o que é que eu faço para me mexer? Vamos ver, eu este ano tive uma situação diferente, porque eu mudei a turma como estava, mudei. Sim. E praticamente não tive tempo com eles. Pois. Porque foi o primeiro período. No primeiro período houve um caso de Covid na turma, esse foi só um, mas fez com que a turma tivesse ficado 15 dias de quarentena. Exato. Depois, quando começámos o segundo período, fui eu que tive Covid e então também tive que passar a dar online, e quando era para regressar, surge o confinamento. Pois. Por isso, a relação que tenho com esta turma, e as coisas têm corrido muito bem, acaba por ser ainda um bocado distante comparativamente ao que tinha o ano passado, que já vinham comigo há 2 anos, e que não tem nada a ver, por exemplo, com as jogadoras de voleibol que trabalham comigo, algumas delas desde os 8, 9 anos, 10 anos. Sim, e que agora têm quase 18 anos e temos uma relação já... Família. Conheço-as muito bem. Sim. Elas passam muitas horas comigo, muitas horas. Alguma vez pensou, enquanto estava nestas aulas online, isto não está a resultar? Isto não está mesmo a resultar, o que é que eu posso fazer para melhorar isto? Porque isto, de certeza que, lá está, começámos no início, que foi um ano também de aprendizagem, e vocês tiveram que se reinventar e arranjar métodos novos. Eu tentei, aquilo que disse há pouco, eu acho que foi um fator muito importante. Não só ser positivo, mas não ter uma grande densidade de conteúdos a abordar na aula, porque dava para me ajustar. A aula de educação física também tem essa vantagem, podemos pôr o exercício mais longo ou mais curto, claro, em função da forma como ele está a decorrer. Aquele estava a decorrer, não estava a correr assim tão bem, porque precisava de mais tempo, eu dava-lhe mais tempo. Ou porque não estava a correr bem, porque no planeamento eu previ uma coisa e as coisas tiveram que ser alteradas, cortava-se um bocadinho daquele e dava-se mais tempo ao outro. Por isso, nesse aspecto, a educação física, penso que nas outras também dá, mas a educação física tem essa vantagem. No início, lá está, porque temos dificuldade em medir, não é? Em controlar, por um lado, e por outro em medir as necessidades deles, medir as aprendizagens, e penso muito, todos os dias penso. Aliás, no ensino presencial também penso, eles estão a aprender alguma coisa comigo? Pois. Acho que é uma das perguntas que nós levamos todos os dias para casa e ficamos a pensar nisso, e há aulas que correm mal, preparámo-las às vezes, aquelas que preparamos melhor, com mais, enfim, afinco, depois às vezes o produto final não é aquele que nós desejaríamos. E temos de, enfim, de desconstruir aquela ideia, construir começar de novo. E no ensino à distância aconteceu mais isso. Exato. Sem dúvida. Teve assim algum momento caricato em alguma aula online? Assim, um aluno de pijama? Não. Assim, uma coisa do género? Isso não. Nós também
Temos regras, como que são muito importantes, sobretudo nas faixas etárias mais jovens, não é? É preciso que eles entendam que há regras que têm de ser cumpridas e nós aqui temos o nosso regulamento interno que adaptamos também ao ensino à distância. Portanto, impossível um aluno estar com a câmara ligada de pijama, nem pensar. Ou na cama. Na cama, nem pensar. Portanto, da cintura para cima, pelo menos, toda a gente tem de estar com um ar muito arrumadinho, porque nos vemos uns aos outros, é por uma questão também de respeito pelo trabalho de todos nós e também por uma questão de rotina, não é? Porque se não vamos fazer esse controlo, há alunos que depois dormem demais, não tomam banho, se calhar, não sei, e portanto, assim, sabendo que estão a ser vistos, a rotina mantém-se e isso é fundamental para que as coisas corram bem. Na sua página de LinkedIn, cita, eu fiz o meu trabalhinho de casa. Estou a ver que sim. Cita uma frase de Sebastião da Gama, que diz ser professor implicava sê-lo sempre, fosse na escola, na rua ou na estação de comboios. Sim. Conseguiu ser professora em casa? Consegui, eu sou sempre professora. Sou sempre professora. Eu sou sempre professora. Sou professora aqui, em casa, junto dos meus amigos, às vezes. Eu acho que quem é professor é sempre. Por isso é que eu sou, enfim, obcecada por essa citação do Sebastião da Gama. E eu acho que o exemplo mais imediato que temos todos é o nosso Presidente da República, não é? Ele é um professor e vê-se pela forma como comunica. Portanto, há sempre um lado pedagógico na maneira como a informação é exteriorizada. E, portanto, um professor é sempre assim. Às vezes para mal dos seus pecados, não é? A família tem de tolerar isso, os amigos mais próximos têm de tolerar isso. Esta nossa maneira de ser, a questão do controlo, não é? Temos sempre de planear tudo, planificar. A aula demora 50 minutos, mas eu em 30 tenho de planificar o trabalho para... Ok, tem que estar sempre ali tudo sob controle. Tudo controlado. E lá está, uma das fragilidades do ensino à distância foi que, do lado de lá, eu não tenho controle sobre aquele espaço. Exato. Esse é um o que é que eles estão a fazer, se eles estão a ouvir, não estão a ouvir. Exatamente, se o telemóvel está ali, se eu não estou a ver, se estão a jogar, se a câmara não se liga, não sei se... Exato. Portanto, essa ausência de controle do espaço, para mim, foi de facto um constrangimento. Foi o maior desafio, se calhar. Foi um grande desafio, sim. Porque nós somos sempre professores e, portanto, o professor tem sempre essa preocupação da pedagogia, não é? É inerente, faz parte da nossa formação e à medida que vamos ganhando mais experiência, enfim, ainda vamos afinando mais esse aspecto. Então agora vamos ouvir e ver o que é que os alunos têm a dizer sobre a professora, que é sempre professora. Pode ser? Não sei. Tenho aqui uma surpresa para si, vamos ouvir. Olá, o meu nome é Bernardo Cruz e sou delegado da turma 10J, cuja diretora de turma é a professora Palmira Galvão. Eu próprio só conheci a professora Palmira este ano, mas mesmo assim eu tenho a dizer que o seu esforço e dedicação connosco até agora têm sido incríveis. Ela sempre se mostrou disposta a ajudar-nos no que precisássemos e, principalmente agora com esta situação pandémica, a sua preocupação com a nossa turma tem se tornado cada vez mais evidente. Ela nunca deixa um aluno para trás e está sempre disposta a esclarecer dúvidas ou a ajudar-nos quando é necessário. Pessoalmente, eu tenho a dizer que temos uma fantástica diretora de turma, que além de nossa professora é também nossa amiga. E agora vamos ouvir também duas alunas que quiseram dizer umas palavras sobre a nossa DT. A nossa diretora de turma é incrível. Ela preocupa-se connosco, com os nossos resultados escolares e com o nosso bem-estar. Ela tenta sempre ajudar-nos da melhor forma possível. E até mesmo, à distância, com esta situação da pandemia, nota-se imenso toda a sua dedicação para connosco. A professora Palmira é uma professora super disponível a ajudar todos, explica super bem, está sempre lá quando nós precisamos, seja a nível pessoal ou a nível escolar. É uma ótima pessoa e uma ótima professora. Eu fico sem palavras. São alunos que eu conheci este ano. E já têm tantas coisas boas a dizer. Realmente, fico mesmo sem palavras, mas eles, quer dizer, eu tenho muita coisa a dizer sobre eles também, não é? São miúdos fantásticos, mesmo, porque eu sou um bocadinho, eu penso que sou um bocadinho dura com eles, mas quando o Bernardo diz que eu também sou amiga, fico agora aqui na desconfiança, porque eu digo-lhes muitas vezes, eu não sou vossa amiga, eu sou vossa professora, portanto que é um bocadinho diferente. Mas eu acho que eles são muito corajosos, estes alunos são muito corajosos, nunca ninguém passou por uma situação destas.
Nunca ninguém esteve perante desafios tão sérios. E eles têm correspondido a todos os níveis. Quando regressámos aqui à escola, cumpriram as regras, são alunos que tentam colaborar, não dificultam, que vão ganhando a sua resiliência e procuram a sua maturidade também. São alunos de 10º ano, portanto eles vieram do 9º, o ano passado estiveram em confinamento, no final de um ciclo. Este ano, novamente em confinamento nas mesmas circunstâncias, portanto eles são os heróis, não é? A minha geração, penso, não teria esta resiliência que eles têm agora e que têm evidenciado. Portanto, eles é que estão de parabéns. E já que fala em heróis, ao longo deste ano também, foram muitos aqueles que prestaram homenagem e que valorizaram o trabalho daqueles que estão na linha da frente, que é o caso dos bombeiros, dos profissionais de saúde, Sim. das forças de segurança. Acha que faltou aqui um bocado também de valorização do esforço dos professores neste sentido? Nós não procuramos nós não estamos na linha da frente. Eu costumo dizer que nós estamos na retaguarda, não é? Eu andei nos escoteiros e, portanto, nos escoteiros há um guia que vai à frente. Sim. E há um subguia que vai atrás. E eu acho que o professor é o subguia, portanto, nós estamos na retaguarda. A nossa função principal foi tranquilizar famílias, dizer aos pais que se os pais têm profissões que estão, essas sim, na linha da frente, a escola tem as suas portas abertas para receber essas crianças, esses alunos. Se é necessário apoio informático, a nossa escola disponibilizou computadores ainda antes deste apoio digital que está agora aí a acontecer. Portanto, no fundo, estamos cá, contem connosco, como sempre puderam contar. Às vezes há demasiado ruído na opinião pública em relação à profissão do professor. Mas o aluno sabe, os alunos sabem e os pais também sabem que podem contar connosco. E nós estamos cá sempre para aquilo que for preciso. E o que fazemos mal, muita coisa mal, corrigimos, tentamos melhorar. Exatamente. Mas eu vejo a nossa profissão mais neste apoio, na retaguarda, que para mim é tão importante quanto a linha da frente. Exato. Mas esse reconhecimento, é bom sentir esse reconhecimento. Eu fiquei comovida a ouvir agora os meus alunos, não é? É bom, evidentemente. Toda a gente quer ser vista, as pessoas querem ser vistas e o reconhecimento permite que sejam vistas. Mas não agimos, não trabalhamos em busca disso. Nós sabemos que a nossa classe tem problemas, fala-se muito, demasiado, penso eu, sem se saber, sem se conhecer, mas neste contexto eu penso que nós temos conseguido cumprir a nossa função, sobretudo aqui na nossa comunidade, temos-lo feito com toda a nossa disponibilidade e os recursos que temos. Isso tem sido um problema de há uns anos para cá. Pois. A classe docente tem sido muito desvalorizada e já se começa a perceber alguns problemas relacionados com essa desvalorização. Nos últimos anos começa a haver falta de vagas em algumas disciplinas. Eu penso que para breve, nos próximos 5 anos, quase todas as disciplinas vão ter falta de professores, porque ninguém quer ir para professor. Pois. Porque a imagem que transmitem do professor tem sido muito negativa. De Espero que as coisas agora mudem. Insegurança. Pois. Tudo, instabilidade e insegurança. Do papel do professor, que é fundamental na nossa sociedade. Sempre quis ser professora? Eu só me descobri, digamos, no 12º ano. Portanto, eu sou um produto da escola pública e o resultado de que a escola pública funciona na medida em que permite a equidade. E, portanto, eu venho tive uma escola nos anos 80, nos idos anos 1980, fraca, por uma série de razões, mas depois, no 12º, com uma mudança de escola e com 3 professoras extraordinárias, eu descobri a poesia, descobri a leitura, descobri uma série de coisas que eu não sabia que existiam, que qualquer aluno hoje com 15 anos sabe, mas que eu com 15 anos não sabia. Não sabia. E a escola pública proporcionou-me essa descoberta. E depois disso é que então
lá segui o meu trilho na universidade, com a licenciatura, etc, etc. Mas sempre com essa perspectiva de, para mim, a comunicação era um fator adquirido, mas também queria fazer a diferença, e não há nenhum sítio melhor para fazer a diferença do que numa sala de aula. Não tocamos todos os alunos, mas há sempre alguns que levam ali um pedacito de nós, e essa ideia acho que seria uma ideia de futuro em termos profissionais que me agradaria bastante. Sempre quis ser professor e treinador, neste caso? Foi sempre uma coisa que pensou? É engraçado que eu desde pequenino, eu não tenho uma influência, não tem nada a ver com os meus pais, não sei se era porque eu ia fazer as aulas de ginástica da minha mãe com o professor Pais, não sei se foi por aí, mas sei que desde muito novo quis sempre ser professor de Educação Física e sempre pratiquei atividade física e quis-me relacionar com o treino, até porque eu tive alguns anos, quase 10 anos, fora do treino e fiquei com muitas saudades do treino. Eu sou competitivo e acho que a competição é muito importante na formação de todas as pessoas, especialmente as crianças. Às vezes parece um bocado tabu falar-se de competição e a competição é muito importante. Nós queremos superar, ser melhores, porque senão perde-se um bocadinho o interesse, se for só a animação. Como é que foi também gerir a ansiedade de uma jovem atleta que sempre teve atividade física na vida toda, no caso dessas alunas, dessas atletas que falou, que estão consigo desde os 8 anos, como é que se gera a ansiedade de uma jovem atleta que quer seguir no mundo do desporto, que é ativa e agora assim do nada, olha, como é que foi gerido toda essa ansiedade com elas? Essa foi a parte, para mim, mais difícil. Pois porque eu nós temos, acredito que como estava a dizer, o nosso projeto é forte. Nós temos, para perceberem, temos neste momento a Itália, uma das nossas meninas, que é a sub-16, vai representar a seleção nacional. O apuramento, vai jogar para o apuramento para o europeu de sub-16, que se vai realizar em julho, se não estou em erro. E temos mais jogadoras também de seleção nacional. Estamos habituados a treinar com objetivos muito explícitos e muito ambiciosos. Nós, o ano passado, a época terminou em março, ainda tínhamos sempre a esperar. O discurso é que estamos quase a voltar, e depois vamos voltar em abril, vamos terminar a época. Pois. E a época nem sequer terminou, e nós tínhamos 3 grupos claros candidatos a lutar pelo título nacional. E estávamos já a disputar fases nacionais e estávamos em primeiro. E de repente tudo terminou. Depois disso ainda havia alguma esperança que participássemos, nós vamos ir a muitos torneios internacionais. No ano passado tínhamos um grupo que ia à Itália, a um torneio que é considerado um dos melhores torneios do mundo, com tudo pago, aviões pagos, alojamento pago, o evento pago. E por mais difícil se tornou sendo um grupo que ia terminar aqui o ciclo, porque nós trabalhamos a formação, ainda não, por enquanto não pensamos em trabalhar séniores, iam sair da escola, algumas delas, e tiveram que terminar o ciclo dessa maneira. Por isso foi um momento difícil, de alguma tristeza, mas como eu disse, encarámos sempre isto de uma forma positiva e foi tentar terminar a época, porque nos permitiram regressar ao pavilhão a partir do dia 1 de junho, se não estou em erro, e a nossa perspectiva é melhorar, pronto, claro. não vamos... Como é que nós acabámos? Por acaso até nesse aspecto tivemos alguma felicidade e mérito. Nós acabámos, quando fomos para o confinamento, tínhamos feito os jogos contra as equipas mais difíceis e tínhamos ganho, sim, de uma forma contundente. O jogo de voleibol terminou aos 3 sets, tínhamos ganho 3-0 às equipas mais difíceis, pronto. E era uma forma delas perceberem, olha, terminámos bem e agora vamos pensar, nós, por exemplo, começámos a preparar a nova época e a definir equipas logo em maio. Nós abrimos a nova época em maio para criar uma motivação extra. Exatamente. E agora eu penso que fizemos uma coisa idêntica no início desta época, apesar da época nem sequer ter começado em termos competitivos. Está para breve. Olha, eu sei que está aqui a falar delas, muito bem, e aí eu também tenho aqui uma coisa que elas lhe querem dizer, uma surpresa. Elas querem lhe deixar esta mensagem. Vamos ouvir? Olá, eu sou jogadora de voleibol da equipa da Medra Torre e eu e as minhas colegas viemos hoje falar um pouco sobre o trabalho do professor Carlos Capela. Portanto, acho que em nome de toda a equipa temos que agradecer por nos ter feito sentir realizadas em pertencer a este enorme projeto,
Acho que, especialmente por nos ter feito sentir dedicadas e motivadas nas fases mais difíceis, mais complicadas, como esta pandemia, e também por nos fazer sentir que está cá sempre para nós, aconteça o que acontecer. Desde nós já trabalhamos com o professor Capela desde muito novas, e todas nós, quando iniciamos o voleibol no Madeira Torres, ao ver aquilo que o professor Capela dá por nós, não é? Dá-nos sempre mais vontade de querer superar e atingir os nossos objetivos, tanto individuais como coletivos. E o professor Capela sempre nos disse que nós só iríamos conseguir ultrapassar os nossos obstáculos se fôssemos unidas. E claro que o professor Capela tinha razão. E é graças a ele que nós somos uma família e não só um conjunto de jogadores. Tudo isto é possível porque o professor Capela é um treinador muito exigente, preocupado e dedicado, mas além de treinador, ele também é nosso amigo e nós sabemos que podemos contar com ele para tudo. Ele sempre fez com que os nossos treinos passassem de apenas treinos para momentos que nós nos podemos refugiar da realidade e sem nunca deixar os nossos objetivos de lado. Com ele nós aprendemos os grandes valores da amizade, da união e da perseverança. Este conjunto de valores é também transmitido por gerações de jogadoras que já pertenceram a este grande projeto, continuam nos nossos escalões atuais, pois já fazem parte da nossa identidade. A situação pandémica em que nos encontramos atualmente obrigou-nos a trabalhar num regime online. Contudo, o professor Capela consegue com que o foco, a união, a força de vontade continuem presentes em nós, na nossa equipa, e que nos permitam continuar a crescer. Nestes treinos online, o setor dedicou-se a proporcionar-nos vários modelos de treino e criou grupos onde nós podemos treinar com colegas de vários escalões, o que nos permitiu também manter-nos unidas, saudáveis, a trabalhar com bastante foco e, claro, sobretudo motivadas e ansiosas para o momento que nós mais esperamos, que é poder voltar ao campo onde nós realmente pertencemos. Temos a agradecer todo o tempo e disponibilidade que o professor Capela dedica a este projeto e a todas nós, tanto em época de pandemia como na época antes da pandemia, tendo-nos sempre apoiado no que fosse necessário para conseguíssemos alcançar o sucesso e crescermos como equipa. Queríamos ainda agradecer ao Dr. Capela pela influência que teve nas meninas em que nos tornámos, desde que o temos ao nosso lado, enquanto treinador e enquanto amigo. Obrigada por tudo o que fez, faz e sempre fará por nós. Acreditamos que ainda vamos viver muitos bons momentos juntos e que o melhor ainda está por vir. Um grande beijinho e sempre a meter. O melhor ainda está por vir? Não estava à espera desta mensagem. Não. Mas é bom perceber que quando damos tudo por alguém e quando apoiamos à vontade, e quando apoiamos alguém, as pessoas também reconhecem esse apoio. Bem, apanharam-me completamente surpresa agora. O objetivo era esse. Até porque elas estiveram há um bocadinho comigo. E não disseram nada, pois não? Não. Ainda bem, era esse o objetivo. Eu até lhes disse que estava pronto, encurtei ali um bocadinho o treino para aquilo que estava previsto, tinha uma coisa marcada e elas não... Eu não fazia ideia que elas sequer sabiam disto. O que é que tem a dizer a estas meninas? Olha, para já tenho que dizer que vou levar na cabeça só quando elas virem as imagens. Vão treinar mais. Vou-lhes dizer que eu é que vou levar na cabeça porque elas vão logo perguntar porque é que eu não estava com o equipamento de Madeira Torres, porque eu estou sempre com os equipamentos da Madeira Torres. De certeza que elas vão abordar essa situação. Mas depois eu dou-lhes um castigo devido. Um abraço e um beijinho e depois um treino mais duro agora quando regressarmos. Elas terminaram o vídeo a dizer que o melhor ainda está por vir. Está mesmo, acredita nisso? Isso acredito muito. Aliás, é o que eu lhes tenho transmitido. Eu sempre disse que acreditava que iríamos regressar às competições, continuando os números a serem aquilo que têm sido nos últimos dias. Já está previsto e já houve uma reunião que em maio irão regressar e retomar as competições da formação. E se isso acontecer, nós temos de facto uma ambição muito grande. Aqueles 3 escalões, quando passado, não conseguiram ganhar, um deles terminou este ano, mas houve uma renovação também de alguns escalões e temos novamente 3 escalões com fortes ambições. E o melhor está sempre a vir, a partir do momento em que nós estivermos juntos, mesmo que não consigamos o nosso objetivo de algum título que gostaríamos de conquistar, o grupo que nós temos e com que eu trabalho é fantástico. Lá está, manter sempre a positividade e as boas energias. O que é que retira de positivo deste ano de pandemia?
Em termos de... Bem, para já aquela situação que já falámos há pouco, que é esse desenvolvimento das competências digitais, não é? Na nossa carreira, na nossa profissão, é importante exatamente para não ficarmos para trás e para podermos chegar a mais alunos em circunstâncias diferentes. Depois, acho que também nos permitiu mais reflexão, que era alguma coisa que nós, professores, às vezes não temos tempo, não temos força para fazer. Porque tivemos, obviamente, de mudar, não é? Coisas, nomeadamente a avaliação. E para se fazer uma mudança como deve ser, temos primeiro de refletir, ver aquilo que queremos, que caminho é que queremos seguir e depois trilhá-lo. Portanto, essa questão da reflexão, do trabalho de equipa, da articulação, aconteceu mais durante este tempo de pandemia. Por exemplo, nesta última interrupção letiva, os 15 dias para os alunos, nós estivemos arduamente a trabalhar todos os dias para definir novas estratégias, para usarmos mais as plataformas, para avaliarmos de outro modo, mas também justo, equitativo, que otimizasse as capacidades dos alunos. Portanto, foram todos os dias, sem exceção, de reuniões e de trabalho em equipa, mas esse tempo foi fantástico. E foi fundamental. Fundamental, sem dúvida. O positivo é nós conseguimos, apesar de tudo, definir objetivos e ainda irmos concretizá-los. Seria muito complicado perceber que íamos chegar agora a abril e as escolas não reabriam, as atividades não reabriam e é o mais positivo que eu tiro deste ano. Depois, acabámos, por sem querer todos, acho eu, aprender a aproveitar um bocadinho mais o tempo que temos em casa, não só para trabalhar, não é? Para o teletrabalho, mas também estar em família mais tempo, que é uma coisa que pode ser tirada como positiva desta pandemia, que é as pessoas reaprenderem a estar em família, porque o ritmo social é tão grande, é tão intenso, que as pessoas às vezes já não têm tempo para estar com... E às vezes 24 horas parece que não chegam. Exatamente, é mesmo isso. E esta pandemia fez-nos também parar um bocadinho e pensar nisso. Sim. Professor, muito obrigada. Obrigado, gostei muito. Obrigado. E continuo a impactar assim a vida dos jovens atletas. E vou continuar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada também. Tudo a correr bem, um bom ano agora de trabalho para vocês, mesmo nestas circunstâncias. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora. Obrigada.